para meditarmos nesta noite na palavra do Senhor. Carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, versículo 3. Paulo diz-nos assim: pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim, como um abortivo. Aqui está o apóstolo Paulo argumentando a respeito da veracidade da ressurreição, da historicidade da ressurreição. Ao ler aqui o seu relato, que tem um aspecto teológico, doutrinário, a respeito da ressurreição, a gente deixa passar desapercebido uma coisa interessante a respeito da ressurreição. É que na ressurreição de Cristo e em suas aparições não está apenas acontecendo um movimento de Cristo em busca de arrumar testemunhas para a sua ressurreição. Ele não está em busca de formar testemunhas da ressurreição apenas. Há uma história pessoal que se torna vivenciada por cada um daqueles que foram alvos dessa experiência. Há uma história que está por detrás da experiência da ressurreição vivida por cada indivíduo desses. Jesus não estava simplesmente em busca de formar testemunhas da sua ressurreição. Há uma ação intencional de amor, de cuidado por parte de Cristo, quando se manifesta a esses que são os primeiros a serem privilegiados pela experiência de Jesus ressuscitado. A história desses homens e mulheres que foram assim abençoados por Deus começa com a ida de Jesus para Jerusalém, no momento em que ele decide sair da Galileia, ir para a Judéia, ir para Jerusalém, viver a sua última semana. E o cenário que o Evangelho nos mostra é um cenário de um grupo de discípulos que estão marchando rumo à vitória. É assim que eles se sentem. A discussão é quem vai se sentar ao lado dele. Há todo este clima de um sentimento triunfalista que toma conta do coração dos discípulos na ocasião em que Jesus está subindo a Jerusalém para passar a sua última semana. Só que a conversa de Jesus dentro daquela semana não há nada de triunfalista. As palavras de Jesus, o tom de suas palavras, não é de um general conduzindo um exército rumo às grandes vitórias. O que nós temos de fato é a caminhada de um cordeiro que está sendo levado para o matadouro. E essas palavras proferidas por Jesus os entristecem, porque eles entram em Jerusalém em um sentimento triunfalista. A entrada de Jesus é triunfal, mas a conversa de Jesus dentro da cidade de Jerusalém começa a gerar neles um sentimento de tristeza. O aspecto é de decepção em seus semblantes. Eles revelam um semblante de decepção diante de tudo aquilo que Jesus estava lhes falando. Porque Jesus começa a falar de morte, de sofrimento, de traição, e eles são tomados de profunda tristeza, uma tristeza tão grande que eles se calam, eles se
se emudecem diante dessa experiência de tristeza. Eles não perguntam ao mestre alguma coisa, e Jesus diz: vocês não me perguntam para onde eu vou, porque vocês estão cheios de tristeza. Essa experiência que eles vivenciam é o pior final de semana da vida deles, quando chega a quinta-feira, porque eles percebem um clima pesado tomando conta do ambiente. A última ceia tem esse clima pesaroso, porque sentado à mesa Jesus fala de traição, Jesus fala de morte, e eles estão profundamente entristecidos. É assim que eles se encontram, e um momento fatídico acontece, um momento em que Jesus é preso, e eles ficam profundamente atônitos diante daquilo. Como pode aquele que multiplicou pães e peixes, fez os cegos enxergarem? Como pode aquele que andou sobre as águas, agora está com as suas mãos, que tocou tantos leprosos e os curou, ele está com as suas mãos atadas, acorrentado, e ele é levado como uma ovelha para o matador. Eles ficam atônitos diante daquela experiência. E aí nós temos o desenrolar dos fatos que se seguem, e a dispersão de todos eles, e um sentimento que se instala, um sentimento de tristeza, porque acontece a crucificação, e se soma à decepção agora o medo. Além da decepção e a tristeza, depois da morte dele, se soma a tudo isso um sentimento de medo que os leva a se trancar. Eles estão trancados. É assim que João descreve. Eles estão tristes, chorando, com medo e trancados. Eles viveram uma quarentena. Eles estão dentro de casa, trancados em uma quarentena, a quarentena mais triste da vida deles, porque eles nem sabem quando é que aquela tristeza vai embora, e não nutriram em seus corações nenhuma expectativa de que viesse a acontecer alguma coisa para dissipar aquela tristeza, para banir para longe deles aquele sentimento de desolação, aquele sentimento de angústia que eles consomem a alma. É assim que eles se sentem. Estão também numa quarentena. Eles estão trancados dentro de casa, as portas cerradas, com medo. É assim que eles se encontram. Eu quero dizer para você que o maior milagre da história, ele não acontece em resposta à fé de alguém, ele não acontece em resposta à fé de alguém. Diante de todas as afirmações de Jesus, diante de tudo que ele havia falado, eles deveriam estar em contagem regressiva, mas não estão. Eles deveriam estar em contagem regressiva para o momento abençoado do reencontro com Cristo ressurreto, mas eles não estão. Eles estão numa contagem progressiva de dias em que eles haverão de enfrentar de tristeza dali para frente, pensando o que é que vão fazer. Esquecer o mestre eles não podem fazer. Abandonar todo o compromisso que eles afirmaram com ele, nunca passaria isso pela cabeça deles. Os pensamentos é viver uma vida de eterna
se lembrando do que ele foi, do que ele fez, tornando ele um dos personagens grandiosos da história que não pode ser esquecido. Talvez fosse isso que eles pensassem, por conta da própria conversa que eles tinham, como a gente vê a conversa dos dois discípulos a caminho de Emaús, que revelava esse estado de alma angustiada, uma angústia, uma decepção, mas que não abandona o ente amado que se foi e vive nessa experiência desse luto. É assim que eles estão, trancados e com medo. Eles deveriam estar em contagem regressiva, mas não estão. Não há expectativa nenhuma. Não há fé que está se tornando crescente de forma alguma na expectativa da ressurreição. Não há isso. O que nós encontramos é um grupo de discípulos amedrontados, com medo e trancados em quarentena. Foram postos em quarentena naquela ocasião, dentro de casa, por conta das circunstâncias. Era esse dia que eles estavam enfrentando, o pior final de semana da vida deles. Eles pensavam, final de semana que deveria ter sido um momento festivo, da grande festa em Jerusalém, para eles não houve festa. Foi a pior Páscoa da vida deles. Foi o pior momento da história deles. Até a liberdade de ir e vir eles não têm, porque eles estão com medo das autoridades. Mas o que nós temos na história é que aquilo que seria o dia da aceitação, porque toda experiência de perda, há um momento da revolta, há um momento da indignação, até que nós caminhamos para aquele dia da aceitação da perda. E o domingo é o dia da aceitação da perda. Eles estão lá naquele momento de luto, e alguns deles já diziam assim: nós pensávamos que era ele que ia redimir Israel, mas hoje já é o terceiro dia, e as coisas estão aí, mas nós vamos tocar a vida. É o momento da aceitação, é assim que eles pensavam, é assim que eles encaravam, sem saber que aquele dia que eles estão trabalhando o seu psicológico, trabalhando suas emoções para aceitar a realidade da perda, haveria de ser o dia mais triunfante da história da igreja. Seria o dia que marcaria a nossa história triunfante sobre a morte. Seria o dia em que nós alcançaríamos a razão da nossa fé e alcançaríamos de fato conteúdo para nós pregarmos ao mundo a mensagem do Evangelho. Aquele dia que seria o dia da aceitação da perda, se transformou o dia da maior vitória da igreja sobre a terra. Glória a Deus. Você pode perguntar, então, se esse é o maior triunfo da igreja, se essa é a hora mais triunfante da igreja, a vitória de Cristo sobre a morte, por que ele não transformou isso num espetáculo convincente do seu poder diante dos incrédulos? Por que ele foi tão discreto? Por que não se apresentou a Pilatos, a Herodes, ao Sinédrio? Por que ele não transformou a ressurreição em um espetáculo para os incrédulos, para que eles pudessem ter uma manifestação do poder de Deus? Porque Jesus não sofre da síndrome de aceitação dos homens. Ele não tem a necessidade de provar nada para
ele procura o caminho mais esquisito para mostrar que ressuscitou para o mundo, tornando as primeiras testemunhas da sua ressurreição as mulheres, que não tinha nem autoridade para testemunhar em tribunal nenhum. Pois é, ele segue este caminho, porque o Evangelho não segue o caminho da lógica humana, e ele não tornou a ressurreição um espetáculo para a humanidade, porque o maior espetáculo que a humanidade precisava ver, assistir e perceber da manifestação do poder de Deus, seria o poder da entrega dele na cruz. Deus, o Pai, transformou a crucificação num espetáculo para o mundo, e o mundo não discerniu, não compreendeu. Eles entenderam aquele momento como sendo apenas mais uma vítima judia morrendo na cruz. Eles não entenderam. Se eles se recusam a aceitar o espetáculo da cruz como a manifestação do amor de Deus, eles também serão privados da manifestação do maior poder de Deus, que é a ressurreição de Cristo. Porque Deus não sofre dessa síndrome de provar nada para ninguém. Ele quer que a gente caminhe com Ele pela fé. Pela fé. E é exatamente aquelas pessoas que estão desesperadas, cheias de angústia no coração, que Ele aparece para ela. Aparece como um sinal de demonstração de amor. Porque, como eu disse inicialmente, a ressurreição de Cristo, na experiência pessoal daqueles que a presenciaram, não é uma demonstração de poder apenas. É uma demonstração de amor, de cuidado, de afeto, de alguém que olha para um grupo de discípulos que parece bichinhos assustados diante de fera tentando devorá-los. Assim eles se sentem no mundo, sozinhos, porque eles se sentiam órfãos. O sentimento de orfandade foi o que tomou conta deles. O que nós vamos fazer agora sem Ele? Como será o nosso caminho sem Ele nesta vida? É assim que eles se sentem. Eles estão com medo. Alguns deles estão sendo consumidos pelo sentimento de culpa. A maioria deles estão sendo consumidos por um sentimento de culpa que os destrói, que os faz sentir tão pequenos, tão desprezíveis a si mesmos, porque não foram capazes de ficar com Ele naquela hora. Porque não foram capazes de se manifestar em defesa dele, ao lado dele. Eles estavam escondidos e com medo. Um daqueles que foi o seu mais dedicado discípulo, em suas declarações de com ele até a morte, o negou cara a cara, dizendo que não o conhecia. Eles estão assim, eles estão achatados por uma pressão terrível, cheios de angústia. Mas ele, no capítulo 13, João vai nos dizer assim: tendo amado os seus, amou-os até o fim, até as últimas consequências. E no capítulo 17 ele já tinha orado e tinha dito assim: Pai, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. E ao olhar para Pedro, antes de sua atitude negá-lo, ele disse: Pedro, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, e como eu sei que ele vai investir contra a sua vida de uma forma muito pesada, eu já orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então a ressurreição para essas pessoas é mais do que uma demonstração de poder, é uma demonstração de amor. Primeiramente para Pedro, que fracassou fragorosamente diante de todas as suas afirmações, diante de todas as suas declarações: eu vou contigo até a morte, por ti darei a minha vida. E ele fracassou terrivelmente. E ao ressuscitar, uma das coisas que ele não se esqueceu foi de mandar uma mensagem específica para Pedro, dizendo para Pedro assim: olha, diga para ele que eu estou chegando.
eu estou chegando. Mas não é para apontar o dedo nele, não é para acusá-lo de seus fracassos, porque lá no momento em que ele nega, Jesus olha para ele, e o olhar não é de acusação, não é de rejeição, não é de exclusão. O olhar de Jesus é o olhar de quem ama, é o olhar de quem diz para ele: eu sabia que ia acontecer isso, mas mesmo assim eu te amo. E nós vemos Jesus mandando uma mensagem específica para ele. E quando ele está lá no mar da Galileia, Jesus vai para a beira do mar só para se encontrar com ele, vai buscá-lo, porque Jesus disse: nenhum deles se perdeu. Quando ele recebeu a notícia da ressurreição, ele correu para o sepulcro, correu. Quando ele ia correndo na frente, quando chegou no sepulcro, ele se retardou um pouco, e João passou na frente e entrou, e ele entrou depois. O que fez ele retardar? O cantar do galo novamente. Aquela sensação de pensar assim: como é que eu vou olhar para ele? Como é que eu vou me encontrar com ele depois de tudo? Como é que eu vou olhar na face dele? E ele entra e olha, e a Bíblia diz: e eles creram. Creram por quê? Porque viram o sepulcro vazio, e porque viram algo extraordinário lá dentro daquele sepulcro. Os lençóis, que tinham cerca de 15 metros, que enrolaram Jesus, e era colocado algumas especiarias, formavam uma espécie de casulo, e a pessoa que estava dentro daquele casulo saiu sem destruída. E eles olharam e creram. Eles olharam e sabiam. Quando Pedro está pescando, que Jesus aparece na praia, eles sabem que aquele é o momento. Eles sabem que não dá mais para adiar o encontro, não dá mais para protelar aquilo. E a palavra diz que ele não segue com os outros no barco, ele pula ao encontro de Jesus e vai em busca da restauração. E Jesus caminha com ele para restaurar, porque essa é a atitude de Jesus. Cada um teve a sua experiência. Os 2 discípulos a caminho de Emaús, terminados todos aqueles movimentos religiosos, todos os rituais, já tinha acontecido o domingo, já tinha acontecido o momento da oferenda das primícias, e eles acabaram toda aquela participação, e eles estão voltando para casa. No caminho de tristeza, de angústia, eles conversavam a respeito de tudo que havia acontecido e como eles estavam carregados de decepção e tristeza. De repente, um caminhante se coloca com eles a caminho e começa a caminhar e ouvi-los, e eles não conheciam quem era aquele homem, e começam a conversar, e o homem se faz como se fosse um estranho e pergunta sobre o que eles estão conversando. E eles olham para aquele homem e dizem: você é o único estrangeiro que não sabe as coisas que aconteceram em Jerusalém, que é do conhecimento de todos os homens? E ele disse: que coisas? As que aconteceram lá, a respeito de Jesus de Nazaré, que andou fazendo bem, que fez tantas coisas. E nós pensávamos que era ele que ia redimir Israel, mas agora já é o 3º dia. Irmãos, já estava tarde, o dia estava acabando. A mensagem da ressurreição tinha chegado de manhã, e eles lá estavam carregados de tristeza. Todos os testemunhos já tinham sido enviados a eles. Eles disseram assim: olha, algumas pessoas disseram que ele ressuscitou, algumas mulheres disseram que viram ele, mas nós não vimos nada a respeito disso, e vamos aqui caminhando em nossa tristeza. Jesus já tinha tantas testemunhas, para que mais 2? Ele não estava atrás de testemunha, ele estava atrás de restaurar o coração daqueles homens. Não era simplesmente a utilidade que eles teriam para testemunhar, é o amor dele por eles, que fez com que ele se colocasse naquele caminho da tristeza, da decepção e da angústia deles, para dar esperança para eles. E quando eles chegam aonde deveriam ficar, ele dá uma intenção que vai continuar o caminho, e eles disseram: fique conosco. Parece que a presença dele se torna tão agradável que ele insiste que ele permanecesse, e ele permanece.
E quando eles estão em casa, a Bíblia diz que ele parte o pão e os olhos deles se abrem. E de repente aquela tristeza se desfaz. Aquele sentimento angustioso vai embora. E eles são tomados de um sentimento de alegria tão grande, que eles refazem o caminho no meio da noite, para voltar para Jerusalém, para contar para todo mundo, que eles viram o Senhor, ressuscitado, triunfante, se manifestou para eles um sinal de pura graça e amor, restaurador. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai em busca de Tomé, e diante de todas as evidências e testemunho, continuava dizendo: eu não creio. E ele disse que não perderia nenhum deles, e nem mesmo aquele que recusava-se crer no testemunho dos que já tinham visto, ele foi buscar. E quando eles estão lá trancados, Jesus se apresenta no meio deles, porque para ele não há limitações, ele não é posto em quarentena. Deus está livre para entrar na sua casa hoje, dentro do seu lar, no seio da sua família. Aleluia. Ele transita com toda a liberdade e se apresentou no meio deles quando Tomé estava na reunião, e vai direto para ele, porque Jesus foi tratar com ele naquele momento. Tomé, estou aqui, o que você precisa? Você quer tocar em mim para saber se sou eu? Venha, faça isso. Olha a humildade de Jesus, respeitando a limitação, a fraqueza de seu amado discípulo. O que você precisa para crer? É tocar. Venha, toque e seja crente, nunca mais seja incrédulo. Seja curado da sua incredulidade. E Tomé se derrama aos pés dele e disse: Deus meu, Senhor meu. Ele está pronto para testemunhar de Jesus. Para cada um deles, Jesus tem uma maneira particular e especial para se manifestar. Nós temos uma mulher que fica no sepulcro que está vazio e não vai embora daquele lugar, mesmo depois que os discípulos disseram para ela que ele não estava ali mais. Pedro e João creram, saíram com alegria, mas ela está lá chorando na porta do sepulcro. Os anjos já tinham aparecido para ela, os discípulos tinham saído cheios de alegria com a sua crença, mas ela ficou lá chorando, se recusava a crer que alguma coisa extraordinária tinha acontecido. Na sua mente, o que tinha acontecido era a coisa mais trágica, porque ela tinha saído de casa de madrugada para ir ao sepulcro junto com outras mulheres, para fazer com ele o que ela poderia fazer dentro da sua devoção e de seu amor visceral de mulher, de uma mulher que tem afeições, como é próprio das mulheres, e uma afeição devocional ao seu mestre. E ela pensava que alguém tinha privado ela deste ato. E ela pergunta: quem levou ele daqui? Quem tirou ele do sepulcro? Para onde o levaram? Ela perguntava isso. Os anjos estavam lá, e ela se encontrou com os anjos, e os anjos perguntaram: mulher, por que estás assim? Ela diz: porque levaram meu mestre, e eu não sei para onde levaram, e eu quero buscar ele, para que eu possa ungir o corpo dele. E ela não sabia que Jesus não pode ser carregado por ninguém. É ele que nos carrega, é ele que sustenta o universo inteiro, com o seu poder, com a sua palavra. E ela está lá na porta do sepulcro, naquele sentimento de angústia e de tristeza, e se recusa a ir embora, né? Crendo como os outros. Se ela não vai embora, Jesus também não sai dali. De repente, quando ela está ali com seus olhos cheios de lágrimas, os olhos embaçados pelas muitas lágrimas, alguém se põe de trás dela e disse: mulher, por que choras? E ela vai e diz: porque levaram o meu mestre. E ele diz assim: Maria, por que choras?
e aquele timbre de voz, aquele tom com que ele pronunciou o seu nome tantas vezes, penetra a sua alma de uma forma que ela se enche de alegria, porque ela reconhece a voz dele. Se é somente ouvindo a voz dele que ela vai crer, ele fará isso por ela, porque ele a ama. E está ali para dizer Maria, e ela vai se virar e dizer Rabone, meu mestre é o Senhor mesmo. Ele está lá, porque a ama profundamente. Então, a ressurreição não é apenas uma demonstração do poder de Deus, é uma demonstração de amor na vida de cada pessoa que vivenciou essa experiência maravilhosa da ressurreição de Cristo. Nenhum deles se perdeu. Ele foi buscar cada um. Ele nos alcança. Ele nos alcança. Quando eles estavam de portas trancadas e com medo, quem se coloca no meio deles é Jesus, para dar a eles a ousadia que eles precisam. Naquele momento de tanto medo, de tantas incertezas, eles são tomados pela certeza da vitória. E eles destrancam aquelas portas para sair pelo mundo. Eles têm uma mensagem para pregar, e ninguém mais os pode calar, e não os calaram mais. Ameaças, prisões, não conseguia calá-los. As autoridades chegaram para eles muitas vezes e disseram: vocês precisam falar, vocês precisam parar de falar deste nome. Os apóstolos diziam: nós não podemos falar, nós não podemos parar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Eles destrancaram a porta do medo para sair para fora daquele lugar de clausura, com toda a confiança de que Jesus venceu a morte para que eu e você tivesse esperança. Você pode estar trancado nesse momento, mas Jesus está aí com você na sua casa, está aí com você no seu lar.